Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu sempre quis falar isso. Ai, gente do céu. Vamos lá. Como acabar com o medo? Esse é o tema da nossa live de hoje. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu sempre quis falar isso. Deixa eu baixar aqui, porque a pessoa, né, coloca como acabar com o medo. Pronto. Muito legal. E aí, filho? Começou a minha live. Sejam muito bem-vindas, Cacá. Vamos ver se tem alguém aqui no YouTube. Oh, meu Deus, vamos lá. Estamos aqui no YouTube e no Insta. Vamos falar sobre um assunto que geralmente quase todas as minhas sessões, quando eu faço mentoria individual, as pessoas falam como acabar com medo, como que você tem coragem, como que eu consigo fazer as coisas que me dá medo, como que eu enfrento a vida, como que eu faço as coisas acontecerem, como que eu realizo os meus sonhos, como eu emagreço, como. Então vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa. Medo. Se você quer acabar com o medo, morra. Simples assim. Eu já podia acabar essa live agora e ir embora, porque é basicamente isso. Então eu quero deixar bem claro, o medo, a gente não acaba com o medo. Então, se você quer acabar com o medo, só morrendo. Simples assim. Por quê? Porque o medo é uma reação involuntária e natural, né, do ser humano. Então, ao longo da vida, a gente vai sentir medo. Algumas pessoas vão sentir mais, outras vão sentir menos, mas o medo. Opa, voltei. Mas o medo ele vai estar presente para sempre. Por quê? Porque é uma proteção. A gente tem medo para nos proteger. Ele é associado ao instinto de sobrevivência. Se a gente não tivesse medo, a gente ia fazer coisas irresponsáveis, a gente ia acabar fazendo coisas que ia colocar nossa vida em risco, a gente ia entrar sei lá, andar no meio do trânsito sem se preocupar, a gente ia botar a mão no fogo, né? Ia se queimar. Então, o medo, ele é para preservar a nossa vida. Simples assim. Só que acontece, o que eu estou falando aqui, o que eu quero falar é do medo que paralisa, o medo que impede de você realmente fazer as coisas que você gostaria, o medo que impede você de se realizar, o medo que impede você de viver a vida que você gostaria. E eu vou falar dos maiores medos que a humanidade tem, porque eu quero que você identifique exatamente o medo que você tem. E aí eu te digo uma coisa, no final eu vou dizer o que você pode fazer para combater o medo, porque como eu falei, né? Se você não quer sentir medo, morra. E eu estou sendo bem enfática nisso, eu estou sendo bem chocante, assim, né? Porque as pessoas têm essa ilusão de que elas não deveriam sentir medo e que elas não devem sentir medo. Só que o medo, ele vai existir. Não importa a idade que você tenha, não importa a condição que você tenha. Por quê? Porque se você não tiver medo, você faz coisas que vão arriscar a sua vida ou os seus negócios ou o seu relacionamento ou né, qualquer coisa. Se você não tivesse medo de perder o seu relacionamento, talvez você saísse com qualquer pessoa e não estaria nem aí porque o seu marido poderia descobrir, por exemplo, e você ia acabar, né, perdendo. Talvez se você não tivesse medo, você faltaria ao trabalho mais vezes, você não estaria nem aí, né? Porque afinal de contas, tanto faz. Talvez se você não tivesse medo, você, sei lá, quantas coisas que você poderia fazer, né? Só que o medo, ele tem que ser dosado, ou seja, ele serve para me proteger, mas eu encaro ele, eu confronto ele, eu entendo ele, eu sei de onde ele vem e aí eu trato da maneira adequada. Então, fugir do medo é fugir da vida. Se você não quer sentir medo, quer dizer que você ou você já morreu, né, no sentido não real, metafórico de simplesmente estar levando a vida de qualquer jeito, aceitando o que a vida tem,
Ou, né, ou você não tá desse jeito, ou você está deixando de fazer um monte de coisas porque você está paralisada. Então, você tem que entender que esse momento que você está vivendo hoje, 2021, como que está a sua vida? Você está conseguindo andar na direção dos seus sonhos ou você está com muito medo? Porque se o medo tiver constante ali e está descontrolado, o que vai acontecer? O aumento de cortisol, você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir aproveitar a vida, você não vai conseguir ser grato, você não vai conseguir atrair aquilo que você deseja. Então, quais são os maiores medos? Agora é a hora de... Vamos compartilhar com a galera? Ó, deixa eu compartilhar aqui com o pessoal que quer assistir e não está aqui, né? Depois não sabe por que não tem resultado. Eu estou compartilhando com todo mundo aqui. Ó, a Fabiana Luna não está aqui. É uma galera, né? Vamos lá. Mandei para 20 pessoas aqui. Vamos lá. Primeiro medo da pobreza. Eu não estou botando em ordem de medo, tá? Estou colocando só os fatos dos medos. Medo da pobreza. É normal a gente ter medo de alguma coisa que a gente pode perder, né? Por exemplo, se a gente tem um trabalho, um status, uma casa, um carro, e aí a gente perder tudo, começar do zero é sempre complicado. Mas se você conhece a sua capacidade de realizar coisas, você sabe do quanto você é capaz de gerar renda, se você tem um conhecimento, uma profissão, você sabe que não importa o que aconteça, você vai retomar, você vai conseguir conquistar. E as pessoas estão com medo, né? Medo de ficar pobre. Mas por que vem esse medo? Porque ou elas querem um emprego que eu vou ficar lá para o resto da vida, né? O emprego no serviço público, por exemplo, para garantia de que eu vou ser, né? Vou ter o meu sustento ou vou ter aquela renda mensal. E aí as pessoas estão ficando deprimidas porque elas estão lá num trabalho que elas não gostam, se apegam a isso, mas não têm coragem de sair porque tem medo de perder tudo, medo de não conseguir outro trabalho, medo, e é muito louco, né? Quanto mais você vai ficando velho, mais você começa a se apegar a isso e ter medo. Eu saí do mundo corporativo semana passada, né? Saí do trabalho. Eu tenho garantia de que o meu negócio vai dar certo? Não, eu não tenho garantia. Eu tenho garantia que o Mente Magra vai ser o grande negócio que eu pretendo? Não, não tenho garantia. Mas eu tenho a certeza de que tem um caminho para eu realizar o meu sonho. Aqui a Mariane. E quando somos patroa? Então, eu sou patroa agora, né? Como somos, a gente aprende coisas. Por exemplo, eu saí do trabalho corporativo, fiquei um ano, fiquei quase um ano e pouquinho cuidando do Mente Magra, trabalhando os dois. Agora eu larguei. O que eu fiz? Como eu não sei todos os caminhos, né, todas as possibilidades, eu e meu sócio, a gente investiu 50 mil numa mentoria. 50 mil numa mentoria. Por quê? Porque essa mentoria me diz exatamente o que eu tenho que fazer, qual é o passo a passo. Porque eu não tenho que saber tudo. Agora, o que me dá medo é eu não sei o caminho, não busco ajuda, não busco informação, não sei por que eu tenho aquele medo e simplesmente paraliso. Então, Mariane, se você está com medo, se você está insegura, se você não sabe qual é o caminho, busca um mentor, busca alguém que já teve resultado, busca alguém que já sabe a resposta, não a resposta do teu negócio especificamente, mas já tem conhecimento suficiente, experiência de vida, experiência de negócios, que sabe um caminho que vai encurtar a sua jornada, para que você não precise cometer os mesmos erros, para que você não precise passar pelos perrengues, né, que você faria se você tivesse que fazer sozinha. Todo mundo deveria ter um mentor, e as grandes pessoas de sucesso, de Lady, não se preocupa, porque vai ficar salva essa live. Esse assunto é muito importante. Então, as pessoas de sucesso, elas têm mastermind, as pessoas que realmente entenderam que quando você quer crescer em qualquer área da sua vida, você tem que ter mentores, ou você tem que ter pessoas que juntas conseguem encontrar soluções. A gente não veio nesse mundo para ser isolado sozinho. Então, sempre tem uma solução.
sempre tem um caminho. Então, não precisa trilhar esse caminho sozinha, não precisa ser super forte e achar que tem que resolver tudo sozinha. Não, se você não sabe, então busca. Ou você paga uma mentoria, que acho que é o melhor, porque o ideal dessa mentoria é que seja específica para o teu negócio, ou você simplesmente conhece alguém que já tem um resultado legal, que já atingiu aonde você quer chegar, e você vai lá, você admira aquela pessoa e você pede para ser mentorada dessa pessoa. Simples assim. A gente não anda sozinho. Eu nunca andei sozinho nos últimos anos. Eu sempre busquei alguém para me ajudar, alguém para me indicar o caminho, ou alguém para me aconselhar, alguém para estar comigo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês estão querendo fazer tudo sozinhas porque vocês não querem investir. E eu não estou dizendo nem investir em dinheiro, né? Porque às vezes você não tem. E se você não tem dinheiro para investir naquilo que você precisa dar um jeito de gerar renda. E falar nisso, vou criar um curso. Não, vou criar, não, já criei, mas eu vou terminar de gravar nos próximos dias para você, geração de renda. Para quem está na merda, para quem não está conseguindo, dona de casa, sabe, que não tem dinheiro para nada, vou fazer um preço baratinho, um curso completo de 30 dias para vocês realmente saírem do ponto zero e conseguirem começar a ganhar dinheiro. Né? Mesmo que você não trabalhe fora, mas para você ter independência e para você fazer os cursos que você precisa, fazer os tratamentos que você precisa, porque ninguém merece ser refém, ninguém merece refém de nada, de não ter condições de fazer as coisas que precisa, sabe? E esse medo, né, de perder faz com que você não libere energia para você ganhar e para você fazer dinheiro, né? Então, medo de pobreza eu não sei gerar renda, eu sou insegura, eu me sinto incapaz, não porque você não é incapaz, você se sente incapaz, você não se conhece, você não conhece do que você poderia fazer, né? O seu conhecimento. E aí você fica nessa prisão. Oi, Amarildo, que bom que você está gostando das lives. Então essa prisão, ela tem que te libertar. Você tem que simplesmente viver a vida que você escolheu, a vida que você decidiu. Então vamos lá, bora lá. Outro medo que as pessoas têm, medo da velhice. Eu estava pensando, por que as pessoas têm medo da velhice, né? Principalmente aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa se a gente tem acima de 30 anos, você já é considerado velha, né? O Brasil, ele fica estimulando, né, que as pessoas sejam sempre jovens, que sejam com o corpo sarado, que seja isso, que seja aquilo. Só que na velhice, uma velhice boa é aquela que você envelhece não só com saúde, com bem-estar, né, 100%, mas que você envelheça sabendo que a tua experiência é maravilhosa, a tua experiência de vida vai te ajudar a alcançar outros caminhos. Só que se você envelhece e nunca saiu da sua vidinha, nunca ampliou os horizontes, nunca viajou, nunca estudou, nunca fez nada, você vai ficar com medo. Por quê? Porque vai estar muito limitado o teu universo. Aí você tem medo que os filhos saiam de casa, você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de ficar doente, mas você nunca cuidou. Você nunca fez nada para sua vida que quando os filhos crescessem você tivesse um objetivo de vida. Você não pensou nessas coisas. Por isso que dói ficar velho. Agora, se você tem uma vida plena, uma vida rica no sentido de coisas que você preenche ela, eu não tenho medo de envelhecer porque a cada dia, cada ano, cada momento que eu envelheço, mais eu vou ficando, sabe, com vontade de viver. Por quê? Porque eu estou realmente fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, aquilo que enriquece os meus dias. Eu não fico refém do, ai, meu corpo aqui está doente, ai, eu vou depender de alguém, ai, eu vou gastar dinheiro com remédio. Não, eu estou vivendo plenamente. E é isso que vocês têm que fazer, é isso que vocês têm que conquistar. Então, o medo da velhice, geralmente eu acredito que é aquela pessoa que olha para trás e fala assim: meu Deus, eu não fiz nada na minha vida. Eu definitivamente não fiz nada na minha vida. Minha vida foi para o lixo aqui, ó, né? E aí é ruim envelhecer e não ter nada de bom para contar, porque você passou a vida toda olhando a vida dos outros, ou vendo as coisas acontecerem. E aí você está doente, você está acima do peso, você está cansada, você está desanimada, e todos os dias vão ser iguais. Uma das coisas que eu mais
tinha medo era dessa coisa do igual, todos os dias iguais, sabe? Você acordar, entrava ano e saia ano e fazendo a mesma coisa. É, eu lembro quando eu estava estudando e a minha mãe queria que eu trabalhasse num. A minha mãe queria que eu trabalhasse num emprego público e eu ficava pensando, meu Deus, imagina ficar 20. A minha mãe trabalhou 25 anos, sei lá, 28 anos numa empresa. E quando eu olhava aquilo, para mim era morte, porque para mim não era o meu valor, não era importante para mim aquilo. Eu queria fazer coisas diferentes, eu queria impactar a vida das pessoas. Só que sempre falaram para mim, não, você não pode, ah, você não é boa o suficiente, ou, ah, você não vai conseguir, ah, isso é muito difícil. E eu passei a vida toda ouvindo aquilo. E eu vou explicar da onde que vem esses medos, tá? E aí, de tanto ouvir aquilo, eu acreditei que eu tinha que buscar um serviço público, eu tinha que trabalhar no emprego, mas quando eu estava trabalhando numa empresa há 5 anos, eu falei, caracas, isso não é a vida que eu quero. E aquilo me intoxicou num nível que eu fiquei doente, porque realmente, quando tem conflito com aquilo que você acredita, o que é a tua intenção, a tua essência, você fica doente, porque dentro de você não é aquilo que você quer. E aí você está fazendo o que os outros querem, você está fazendo porque você tem medo. Medo do que vão dizer, medo do que se vão pensar, medo de não conseguir, medo de errar, medo de um monte de coisas. Tá, mas eu estou cortando aqui o medo. Medo da crítica. Gente, olha só. Sugiro leitura de hoje. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, tá? Esse livro aqui, ele fala desses medos, tá? E o medo da crítica, ele é principalmente o maior medo. Ele é maior do que o medo de morrer. Gente, você imaginou isso? Você tem mais medo da crítica do que de morrer. E por que isso? Porque é medo de ser julgado, medo de errar, medo de fazer algo que você vai perder a aprovação das pessoas. Lembra que eu repito sempre para vocês, né? A gente quer ser aprovado, quer ser amado, quer fazer parte de um grupo. E isso vem a ver lá com a nossa ancestralidade. Porque imagina, quando a gente estava no tempo das cavernas, não sei se existe esse era o tempo das cavernas, mas vamos supor que a gente vivia lá isolado. E aí a gente estava lá lutando para as coisas. Se a gente não se unisse, se as pessoas, né, aquelas pessoas não se unissem, elas morriam, elas não iam conseguir sobreviver porque vinha um animal e podia comê-las, né? Podia ser, sei lá, não ter a subsistência. Então as pessoas andam em bandos. Por que você acha que a gente anda em grupos? Por que quando a gente está na adolescência a gente quer estar pertencente? Por que na adolescência a gente faz as coisas que o grupo faz uma pressão e você faz? Porque você não quer estar sozinho. Você não quer ser o rejeitado. Você não quer ser o nerd. Você não quer ser aquele que todo mundo tira sarro. Você quer estar pertencente a um grupo. Então, a mesma coisa quando você é adulto. Você aprendeu esse comportamento. Então, quando você vai fazer alguma coisa diferente, as pessoas vão apontar o dedo e vão falar: nossa, mas o que está acontecendo com você? Olha, nossa, mas agora resolveu mudar de emprego. Ah, mas resolveu casar, resolveu separar. No meu grupo de amigas da faculdade, eu fui a única que se separou, né? E eu lembro, eu perdi a amizade por causa disso, porque eu me separei. Porque para mim não era a questão de estar casada por estar casada, eu queria estar casada feliz, não queria estar casada só para dizer que estava casada. Mas as pessoas têm medo. Ah, mas o que é a sociedade? Ainda mais eu moro em Curitiba, aqui a sociedade é muito provinciana, no sentido de eles têm essa questão de qual é o seu nome, qual é o sobrenome que você tem, né? Quanto de status, dinheiro você tem. Então, essa sociedade, ela, na verdade, ela nos limita, né? Porque se você está vivendo em função dos outros, você deixa de fazer aquilo que você acredita. Então, eu perdi amizades, sim, quando eu me separei. Eu perdi amizades quando eu virei coach. Eu perdi amizades quando eu comecei a trabalhar na internet. Eu perdi. Mas daí eu fiquei pensando, tá, mas se a pessoa não está torcendo por mim e ela não tá gostando do meu comportamento, por quê? O que isso diz sobre ela? Ela está com inveja porque eu estou conseguindo fazer uma coisa que talvez ela quisesse? Ou simplesmente ela me desaprova? Então, se ela me desaprova, se ela não me aceita como eu sou, então vida que segue, tchau, né? Tchau de mim, né? Siga a vida. Eu preciso que me liberte mesmo. Eu não quero estar perto de pessoas que não me aprovam, pessoas que não me apoiam, pessoas que não gostam de mim. Mas eu não tenho que estar com as pessoas que me aprovam fazendo o que elas querem. Elas têm que me aprovar, me amar, me aceitar eu fazendo o que eu quero, porque assim como eu quero que elas façam o que elas querem.
Então, o medo da crítica mostra que se você está vivendo a vida que o outro quer porque você tem medo, tome cuidado, tome cuidado. Daí você não está vivendo essa vida. E eu quero que você pense sobre isso. Hoje eu quero que você saia da live dizendo, eu quero que você liste tudo aquilo que você gostaria de fazer e eu quero que você veja por que que você não fez. Qual o medo que está ali? O outro medo que a gente tem é medo de perder o amor de alguém. O medo de perder o amor de alguém, né? Então a gente tem medo de não ser amado, a gente tem medo de estar com alguém. Mas se eu sei quem eu sou, e eu sei do meu valor, sei da pessoa incrível que eu sou, eu não preciso ter medo. Eu não preciso me agarrar numa pessoa, eu não preciso estar com essa pessoa na força, na chantagem, né? Tem gente que faz, se você me abandonar, eu vou me matar. Pô, é legal isso? Não, né? Então mostre o valor, tenha valor para essa pessoa. Mostre que você é incrível, mostre que você pode fazer coisas, que aquela pessoa vai sentir sua falta, ela vai querer você na vida. Cuide da sua vida. Se você não quer perder o amor de alguém, o melhor jeito de você conquistar cada vez mais essa pessoa que você diz que você ama é você se amando mais, é você se cuidando, é você cuidando da sua vida. Quando você não se cuida, não se ama, o que que acontece? Você se apega naquela pessoa com uma tábua de salvação e aquela pessoa se sente tão sufocada porque ela não consegue suprir as suas necessidades e aí ela se afasta. Então, o único jeito de não perder o amor de alguém é eu cuido da minha vida. Porque a pessoa vai te achar tão interessante, a pessoa vai te achar tão incrível, que ela vai dizer: meu Deus, que loucura. Para você ter uma ideia, eu, eu tive um namorado antes de casar, né? Foi o meu ex-namorado antes de eu casar. E eu falei para ele assim, porque eu sabia muito bem o que eu queria antes de casar. Eu falei, eu quero casar. Agora eu tô na idade de casar, eu quero casar. Quero casar, quero casar, quero casar. Igual agora eu tô nesse ano também querendo casar. E aí eu falei para ele assim, eu quero casar. E ele falou assim, eu não vou casar. Não vou casar, não quero casar. Ele tinha acabado de separar, né? Tipo, fazia uns 2 anos. Não vou casar. Não vou casar nunca mais. Ele tava com aquela raiva, ranço de gente pra casar. E eu falei assim, ok, então beleza, vida que segue. Eu quero casar, então eu vou seguir minha vida. Aí eu conheci outra pessoa, namorei e tava noiva. E quando eu tava noiva, e ele falou assim, eu te perdi. Agora eu quero você, eu quero casar. Eu falei, agora, meu bem, já era, agora foi. E aí foi muito louco, foi um aprendizado, né? Porque se eu tivesse me agarrado naquela pessoa, não, você tem que casar comigo, porque eu te amo, provavelmente eu não teria, né? Ele teria ficado, não, não quero, me larga. Mas como eu larguei, como eu falei, ok, você não tem obrigação, você não tem obrigação de querer, né? De querer casar comigo, tá tudo certo. E mesmo amando ele, mesmo querendo construir uma vida com ele, eu entendi que o outro não tem que atender as minhas necessidades, as minhas vontades. E aí eu fui buscar o meu caminho, eu fui buscar aquilo que eu acreditava que era importante, o que eu queria. Eu não era para desistir de casar. Ele não quer casar, então eu vou ficar aqui namorando para sempre. Não, ele não quer casar. Ok, eu quero, então eu vou. E aí foi muito louco, porque daí eu casei com outro, né? Casei com outro cara. E ele, gente, sem mentira nenhuma, esse ano a gente passou 20 anos já. Ele mandou uma mensagem para mim ainda. Ele casou, depois ele casou com uma russa, teve 2 filhos e tal. E a gente tem contato de vez em quando, a gente conversa, né? E ele falou assim: Você é a mulher que eu. Caracas, tipo assim, né? Se você dissesse assim hoje, eu quero ficar com você, eu casaria com você. Agora, tipo, largaria tudo. Eu falei, gente, que loucura, né? Porque você sabe o seu valor, porque você não fica preso. Ai, meu Deus. Não, eu sei que eu sou incrível. Eu sei, me conheço. E naquela época eu era ainda insegura naquela época, imagina, naquela época eu era insegura. Imagina agora que eu sei tudo que eu sei, de toda a experiência, de todo o conhecimento que eu tenho, cara, não dá para ninguém. Agora tô procurando marido, hein? Agora eu tô no projeto Casamento 2022. Já estou conhecendo algumas pessoas, tá bem interessante. E tá uma loucura. Depois eu conto para vocês.
Ai, gente, não podemos depositar nossa vida na mão de outra pessoa, jamais, jamais. Esse é o pior erro que a pessoa pode fazer. Achar que o outro tem esse poder sobre a gente. Ontem eu falei sobre o poder de decisão, né? Quem não está lendo o livro, leia o livro que eu sugeri, está lá no grupo tá lá no canal do Telegram. Porque, gente, a única coisa que você tem que entender é o seguinte: eu decido o que eu quero para minha vida, eu tenho que decidir o que é melhor para mim, é a autorresponsabilidade. E não o que o outro quer, entendeu? O outro não sabe o que é melhor para mim, ele não está dentro de mim. Então eu não posso atender as demandas do outro, ok? Então vamos lá. E outro medo que as pessoas têm, medo de doença. Gente, se você está se cuidando, não tem por que você ter medo de doença. O medo da doença o que acontece? Todos nós temos um gene, né? A gente nasceu com características genéticas que a gente veio dos nossos pais, né? Dos nossos ancestrais. Só que se eu cuido dos meus hábitos, dificilmente eu vou ficar doente. Eu, nos últimos 20 anos, eu não peguei gripe, tá? Nunca, não pego gripe, jamais, jamais. Pode mudar a temperatura, morei na Alemanha, morei em qualquer... Não pego gripe, nada. Posso pegar friagem, não pego gripe. Mas eu tive câncer, né? Por que eu tive câncer? Tem histórico na minha família? Tem histórico, mas o gene, ele tá ali. Mas o que faz o gene acontecer, o gatilho, é o medo. Ou seja, ou a crença de que eu vou ficar doente. O que aconteceu? Eu tinha certeza absoluta, porque em algum momento eu acreditei que a parte genética era fundamental para você ficar doente, que eu ia ficar, né? O que aconteceu? Minha mãe morreu, 3 meses depois eu estava com câncer. Por quê? Porque eu acreditei que eu ia ficar doente. Então, o gatilho foi ativado. Mas depois, quando eu me curei, o que aconteceu? Eu falei assim: nunca mais vou ficar doente. Agora eu vou morrer de morte natural. Morte. Eu não estou dizendo que você tem que se expor, eu não me exponho, eu não faço loucuras, eu não vou sair transando com todo mundo. Ai, não vou ficar com doente de AIDS, não vou pegar AIDS. Não, eu não faço essas coisas. Eu não vou. Ai, eu tenho um grupo lá de gente no hospital com Covid, eu vou lá no meio sem nada e vou. Não, não é isso. Mas eu não fico pensando, eu não boto foco naquilo. Então eu sei que eu sou saudável porque eu vejo que eu me cuido, eu faço academia, eu como direito, eu me hidrato, eu durmo direito, eu cuido do meu corpo. Então, para uma doença me pegar, vai ser muito difícil. Olha, vai ter que lutar aqui para chegar. Então, as pessoas não estão se cuidando, elas sabem que elas não estão se cuidando, porque é mais fácil tomar remédio, é mais fácil comer qualquer porcaria, é mais fácil ficar cômoda no sofá em vez de ir para academia, é mais fácil. E aí vem um vírus, elas ficam, ah, meu Deus, eu vou morrer, vou ficar doente. Se cuida que, né, a chance de você ficar doente é muito, muito difícil. E mesmo que você ficar doente, se você tiver com a imunidade alta, você está bem, você está realizando sonhos, você está feliz com a tua autoestima lá em cima, você está com o teu nível de imunidade lá nas alturas, o Covid até pode te pegar, mas vai ser assim, tipo, você nem vai sentir cosquinha. Então, se você estiver se cuidando, não precisa ter medo, simplesmente, né, siga a vida. E aí o outro medo que é o medo da morte, né? Esse é o medo, como eu disse, o medo da crítica é maior do que o medo da morte. Que loucura, né? Mas é isso mesmo que acontece. É uma loucura, né? O medo da crítica é maior que o medo da morte, mas é isso. E morte, a gente não tem que fazer, todo mundo vai morrer. Então, viva intensamente, viva de acordo com a vida que você escolheu, não a vida que está acontecendo. A gente é autorresponsável, a gente tem que entender isso. Então, deixa eu falar uma coisa: os medos criam as crenças, né? Como que cria esses medos? Da onde que vêm esses medos? Primeiro, que os medos eles vêm na infância, tá? Aí você pode voltar lá atrás e começar a lembrar. Quando eu era criança, o que que a minha mãe falava, né? Ela botava medo em mim. Por exemplo, eu botava medo no meu filho, que se ele andasse no centro, né? A gente às vezes eu pegava. A gente nunca andava muito na rua, assim. A gente só andava de carro e entrava no shopping e fazia as compras lá, mas teve uma época que eu fui levar ele para fazer um curso, era no centro da cidade, então a gente estacionava lá e caminhava um trecho que passava por uma praça. E vocês sabem que praça de cidade geralmente ficam
os vagabundos, os desempregados, os craquentos, os, sei lá, né, as coisas. E aí eu lembro que eu falava assim, cuidado, meu filho, olha só, aquela pessoa, bandido e sei lá. Não, mas era só para ele ficar ligadaço, né? Se ele andasse sozinho na rua, porque eu tinha medo, né? Que acontecesse alguma coisa. Porque a criança, né, é mais desatenta, tá mais solta, e eu ficava preocupada que ele tivesse com o celular visível e aí alguém assaltasse. Então eu botava esse medo, né, nele. E aí eu lembro que depois, quando ele cresceu, com 16 anos, ele tem 1,93 m, então ele é muito grande. Então, e hoje as pessoas é que têm medo dele, né? Ele é um negão alto, assim, o pessoal fica, ai meu Deus do céu. E aí ele falou assim, nossa, você botava medo em mim. Eu falei, sim, mas era porque eu queria que você tivesse a certeza que você ia se cuidar, que você não ia ficar lá, né, de bobeira. Então a gente bota medo nas questões. Então, provavelmente o medo que você sente de algum nível foi porque você aprendeu lá atrás. Só que o que acontece, esses medos, eles vão criando crenças na sua mente. Então, o que acontece? A gente, às vezes, começa a criar um medo absurdo, né? Porque o medo normal, eu falei lá no começo dessa live, né? O medo, ele é para sua sobrevivência, então você não se arrisca, né? De qualquer jeito, você vai ter atenção para certas coisas. Mas quando você começa a perceber que você tem medo demais, por exemplo, quando eu fui assaltada correndo às 6 da manhã, né? Eu saía todo dia para correr 5:30 da manhã. E eu não tinha medo, não tinha medo, na boa. Aí as pessoas começaram a falar: ai, mas nossa, que horror, ai, mas olha que perigoso, ah, mas pode acontecer isso, ah, mas pode. E aí eu comecei a sair na rua pensando nisso. Adivinha o que aconteceu? Não deu, acho que 3 meses eu fui assaltada, 6 horas da manhã. E aí eu fiquei com medo, né? Lógico. Mas por quê? Porque eu comecei a botar foco naquilo, eu comecei a olhar para aquilo, eu comecei a pensar naquilo, eu comecei a atrair aquilo. Então chegou uma hora que aconteceu. Então, quando você entende os seus medos, ou começa a entender que alguns medos não são seus, são medos que você aprendeu, você começa a selecionar, né? Ah, esse medo aqui está me dizendo isso, esse medo aqui precisa ter uma atenção, eu preciso mudar aqui. Então, você tem que começar a observar. Se você quer fazer uma ação e você tem medo, busca a fonte. O que que tá, da onde que vem esse medo? É meu esse medo? Ou esse medo vem aprendido de alguém? Então, o que acontece? Lá atrás, como eu falei, né, a gente precisa andar em grupo para a gente ser protegido. Hoje a gente não precisa disso. Só que se a gente tem essas crenças que começaram lá na infância, elas estão no inconsciente. Eu não lembro, eu não sei, eu não conheço elas. Simplesmente eu não consigo, né? Tipo, putz, da onde que vem, né? Não sei, então eu tenho que trazer à tona, mas eu não preciso saber exatamente o medo qualquer. Eu simplesmente tenho que identificar que algo está me paralisando e aí tomar uma ação para isso. Uma coisa que também faz aumentar o medo é quando você fica preso no certo e errado. Então, se você quer fazer empreender, por exemplo, eu quero trabalhar como empresária, coach, fazer palestras e vender meus cursos online, né? Só que se na minha mente eu aprendi que isso é errado, que o certo é eu ter um serviço público ou trabalhar numa empresa das 8 às 5, eu fico nessa coisa de, ai, mas, né, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que vai dar certo? Será que. Mas se não está dando certo, eu vou começar a achar que é porque está errado o que eu estou fazendo, a decisão que eu tomei. E aí eu começo a ficar insegura, e aí começa a bater um medo, porque daí você fica pensando, ai, mas eu vou ter dinheiro, será que eu vou conseguir ser boa o suficiente para render, para vender os meus cursos? Vou vender a quantidade necessária, vou conseguir fazer meus atendimentos? Então entra uma loucura mental, você fica naquela, em vez de você entrar em ação para fazer o que tem que ser feito para o teu negócio acontecer, você fica preso na porcaria do medo e fica só pensando e paralisa. E aí, aquilo que você queria que não desse errado, começa a dar errado, porque em vez de você ir para a ação, você está paralisada com o braço cruzado, só na punhetação mental, no diálogo interno do medo. Então, a gente atrai aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. Então, o medo, ele faz você atrair exatamente aquilo que você não quer. Bom, os sintomas do medo é aquilo que a gente já... É a mesma coisa da ansiedade. Tremores, você sente um cansaço,
falta de ar, você não consegue respirar. E às vezes a pessoa tem medo, assim, gente, medos bem básicos, do tipo, até para emagrecer, né? Ah, mas e se eu emagrecer, eu vou ficar muito gostosa, daí eu vou acabar. Uma pessoa falou para mim isso, né? Se eu emagrecer, eu vou trair meu marido, porque eu vou ficar tão gostosa. Imagina que absurdo, né? Que insanidade. E o medo, ele não é lógico. Então, você não precisa ficar tipo, ah, eu não devia estar sentindo esse medo. Não, o medo é seu. É as suas crenças, né? As suas crenças criam seus medos. Que nem eu tinha medo de engordar. Por que eu tinha medo de engordar? Porque a crença de que eu seria obesa se eu não me cuidasse. Essa crença fez com que eu passasse a vida toda me cuidando porque eu tinha medo. Você entendeu como não é lógico? Não tem lógica. É alguma coisa que lá atrás ficou marcado, sólido em você, e agora você precisa tratar. Então, como que eu enfrentei o meu medo de criar o meu negócio, enfrentar e abrir mão de um emprego seguro para empreender? Contratando uma mentoria. Então, fui lá, paguei 50 mil. Vamos fazer, vamos investir. E é isso, vocês têm que investir em vocês. Então, quer ser livre? Espero que vocês estejam um cartãozinho aí. Cartãozinho não, um caderninho e uma caneta. Exercício aí, exercício para hoje. Então, imagina o seguinte, lembra? A gente tem medo de ser criticado. Então, basicamente, a gente não faz certas coisas porque a gente tem medo do que o marido vai falar, o que os filhos vão falar, o que a sua família vai falar, o que o seu chefe vai falar, o que as suas amigas vão falar. Então, eu quero que você escreva no seu caderno qual é a pessoa que você tem mais medo de crítica. Escreve aí. Vou te dar um segundo. Enquanto eu tô te dando esse segundo para você pensar e anotar, eu vou contar. Eu já contei essa história, mas vou contar para quem é novo aqui que está chegando no pedaço. Eu queria palestrar, né? Eu passei a vida toda tendo a crença que eu era tímida e que eu não seria capaz de palestrar. Morria de medo de falar em público, morria de medo de falar qualquer coisa, de dar minha opinião, de expor as minhas ideias. Imagina uma pessoa que quer trabalhar no Instagram, quer trabalhar nas redes sociais e tem medo de falar. Então, jamais ia conseguir. Então, eu tive que superar esse medo, né? E aí, o que aconteceu? Eu sabendo disso, eu falei assim, bom, para eu superar o medo, eu tenho que me expor a esse medo, porque daí eu supero ele, né? Lembra, o medo nunca vai deixar de existir, tá? Ele vai estar ali todos os dias. Todo dia, quando eu venho na live, me dá dor de barriga, eu fico pensando, ai meu Deus, eu tenho que. Ai, que medo! Porque dá um friozinho na barriga de estar aqui com vocês online. Não é uma coisa assim natural, porque, sei lá, tem dias que você não tá bem, tem dias que você acha que não vai fazer uma boa entrega, tem dias que você tá inseguro. É normal, gente, é ser humano. E aí, eu acho bom, porque isso mostra que daí você está atento, você está preocupada, você quer fazer a melhor entrega. Imagina se eu não tivesse nem aí, se eu não sentisse nada. Chegasse aqui e quer saber? Eu vou falar qualquer coisa, tanto faz, foda-se todo mundo, blá blá blá. Não, o medo é necessário para você ter mais atenção, mais cuidado, né? Mais carinho com as coisas. E aí eu cheguei e falei assim: quero palestrar. E eu fiz exatamente esse exercício. Quem é a pessoa que eu tenho mais medo de me criticar? Quem é a pessoa que eu tenho mais medo de criticar? E olha só que loucura. Era um namorado na época. Gente, o medo dele, de qualquer coisa que ele falasse, eu ficava imaginando, eu tinha pesadelo, imaginando ele, eu numa palestra, eu fazendo um vídeo, e ele ia me ajudar, ele era diretor de cinema, ele ia me ajudar a fazer os meus primeiros vídeos do meu curso, gravar. Eu tinha tanto medo da crítica dele que eu não consegui gravar nenhum vídeo e dar para ele editar, porque eu morria de medo. Sério, gente, é pânico absurdo. Vocês podem achar que é loucura, mas é verdade. E aí o que aconteceu? Eu lembro que ele foi lá para minha casa, né? Na época que eu morava numa casa, eu criei um estúdio lá, e aí a gente ia gravar os vídeos. Quando eu estava olhando, eu não conseguia gravar, eu não gravei nenhum vídeo. Ele ficou o dia inteiro lá na minha casa, eu não gravei nenhum vídeo. E aí foi essa pessoa que eu disse assim, é ele que eu tenho medo. A pessoa que, meu Deus, se ele falar qualquer coisa, eu desmonto na hora, eu morro aqui, né? Ok. E aí eu falei para ele assim, eu quero palestrar lá no seu curso. Ele dava curso na Universidade Federal, um curso de criatividade. E eu falei, eu quero dar aula na sua turma. Você me convida? Consegue ir lá para eu dar aula? E aí ele falou assim, beleza, vou te ajudar, vou te chamar. E ele me chamou. Gente, sem mentira nenhuma, eu passei 3 dias
sem quase dormir. Eu tinha cólicas, eu tinha piriri, eu tinha dor de barriga, eu não conseguia fazer nada, eu ficava pensando, meu Deus. E aí foi engraçado, porque eu tinha que criar a palestra, né? E eu ficava imaginando, meu Deus, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, eu não. Ai, loucura, porque eu sabia que ele ia estar lá no palco. E aí eu cheguei lá no dia. Bom, primeiro que eu não dormi, né? 3 dias assim, eu fiquei tendo aqueles, né, uma loucura. E aí eu cheguei lá, né, montei toda a apresentação e tal. E quando comecei a falar, sabe quando vocês já sentiram aquela voz, a voz fica trêmula e você não conseguir? E eu falei assim: eu que escolhi essa situação. Eu decido estar aqui. Eu decido a porra toda. Eu decido, sim, fazer essa palestra, porque eu sei que isso, se eu passar isso, se eu não morrer, porque a gente não morre, gente, a gente parece que vai morrer, a gente sente todas aquelas coisas, mas a gente não vai morrer. Eu vou conseguir superar. E aí, gente, passou uns 5 minutos e eu na minha cabeça, né? Eu falando, começando a palestra, eu lembrei que eu acho que deve ter dado umas gaguejadas, né? Sei lá. Mas é o assunto que eu mais amo. Então eu falei assim, quer saber? Se eu tô aqui, eu vou aproveitar esse momento. Se ele vai falar, se ele não vai falar, se ele vai me criticar, se ele vai ser irônico, se ele vai, sei lá, falar que eu sou a pior palestrante do mundo, tá tudo bem, eu não vou morrer. E aí foi muito lindo, porque como eu fui me entregando, eu fui no começo fazendo essa conversa mental, daqui a pouco eu comecei a me acalmar, eu comecei a me entregar para o que eu estava fazendo, porque só importa esse momento, eu não estava me importando com o que ia acontecer depois, porque o medo ali vem porque você está com medo do depois. O que vai acontecer se você começa a criar na sua mente o depois, que é um cenário imaginário que 99% das vezes não acontece. Você criou tanta coisa que daí você fica já pensando que aquilo é real, porque na sua mente é real. Então, o que aconteceu? Naquele momento eu falei assim, não importa depois, importa agora. Então, agora eu vou fazer a melhor entrega e vou fazer. Eu fiquei quase 2 horas falando naquela palestra, depois eu respondi algumas perguntas, e assim, eu me senti muito bem no final. E aí não importava o que ele falasse, eu tinha superado, porque ele estava ali o tempo todo e eu consegui fazer a entrega. E foi ali que eu entendi que toda vez que você tiver alguém que tiver, você tem, né, mais medo de crítica, é aquela pessoa que você tem que confrontar. E aí o que aconteceu? No final da palestra, a gente foi embora e eu quis saber dele, eu quero o seu feedback, eu quero saber o que você achou. E ele falou assim: eu não tenho nada para te falar. É a pessoa que era mais crítica, ele era do tipo que ele falava sempre: ah, você fala assim, você fala assado. Ele falava que eu tinha que ser a coach, que eu tinha que falar assim, eu não podia me mexer. Gente, imagina eu sem me mexer, sem. Impossível. E aí eu falei assim, gente, como assim? Então. Aí eu fiquei, ele falou assim, eu fiquei impressionado. Você falou muito bem. Ele não esperava. Eu tenho certeza que ele esperava que eu fracassasse. Então, aí eu tive uma lição que é 99%, e isso é estudo, já foi feito, não acontece, é no imaginário. Então, você quer uma coisa, vai lá e busca. Não consigo, eu estou com dificuldade. Procura ajuda, procura o conhecimento, procura quem vai poder te tirar essa trava. E aí, eu quero que você pegue esse exercício e faça. Escreva. Quem é a pessoa? O que ela te impede de fazer? Porque ela não impede. É você que criou uma história na sua cabeça, uma plausibilidade para não fazer alguma coisa porque você tem medo da crítica dela. E aí eu quero te dizer uma coisa: daqui a alguns anos, quando você estiver bem velhinha, você tiver 90 anos, 80 anos, e você olhar para trás, você vai achar que tudo isso foi bobagem, foi tudo besteira. Você vai dizer assim, cara, eu devia ter feito aquilo. Eu deixei de fazer um monte de coisa porque eu tinha medo. Então, imagina assim, ó, você não precisa esperar até os 80, 90 anos para se arrepender do que você não fez. Mas você pode pensar hoje, se você fosse morrer hoje, exatamente, chega um anjo e diz assim: olha, Andréia, desculpa te falar, mas você vai morrer hoje. Mas tem um jeito de você não morrer. Se você for lá e falar com aquelas pessoas que você tinha medo da crítica, aquelas pessoas que te julgavam, aquelas pessoas que te impediam, né, de fazer as coisas porque você tinha medo, troca com elas a sua vida.
Já que você está vivendo a vida que você acredita que elas estão, né, querendo que você viva, troca com elas, vê se elas vão querer trocar, morrer no seu lugar para você viver a vida que você gostaria de viver. Porque é isso que vocês estão fazendo, gente. Vocês estão deixando de viver a vida de vocês por medo do que o outro vai falar. Ah, porque minha vizinha vai falar isso, porque meu marido vai falar aquilo, porque meu filho, não sei o quê, porque meu chefe, porque minha mãe, porque meu pai, porque o cachorro, porque o papagaio. Então, a gente só tem essa vida para viver. Então, se eu não tenho coragem de viver, então não vale a pena viver. Foi essa frase que eu falei, né? Você não quer ter medo? Então morra, porque você já morreu, na verdade. Você só volta a enterrar, né? Porque se você está deixando de viver coisas, de realizar coisas, você está paralisada, você está presa, você está realmente é, com medo de enfrentar a vida, porque todo dia a gente enfrenta a vida. E ela pode ser maravilhosa ou ela pode ser, né, um perrengue, mas tudo é o jeito como você vê. Então, se você tem um sonho, lembra, esse é o oitavo hábito do Mente Emagrecendo, que é realizar os sonhos. E tem gente que está passando na vida toda e não tem coragem. Eu tenho uma das alunas, a gente fez uma sessão, né? E ela falou assim: ela tá 20 e poucos anos trabalhando num lugar e ela nunca teve coragem, ela nunca pensou que poderia ter outra vida, fazer outra coisa. Que eu pensei para ela, cara, se você viver 40 anos mais, você pode criar uma outra carreira, fazer coisa diferente, e você vai ficar vivendo uma coisa porque você tem medo de arriscar, medo de fazer diferente. É justo viver desse jeito? É justo viver com menos do que você poderia alcançar? É justo não ter a vida que você sonhou porque você tem medo de enfrentar a vida? Tem gente que fica casado a vida toda com alguém porque não trabalha fora e tem medo de começar. Ai, mas se eu largar, será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir pagar meus boletos? Será que eu vou conseguir? Cara, você só vai saber fazendo. Não tem, a vida não tem garantia. A vida não tem certezas. Esse que é o barato da coisa. Mas eu tenho certeza que você vai crescer muito se você disser assim, não, eu vou conseguir. Eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar alternativas, eu vou buscar soluções. Alguém me falou, me perguntou, acho que foi uma aluna, perguntou na caixinha, né? Por que a gente para no processo? Provavelmente porque a gente não se conhece, então a gente acha que é a única solução, eu tenho que ir naquela direção, eu não consigo ir, então não deve ser possível para mim. Não, existem várias maneiras de você conquistar aquilo que você quer. Você talvez não saiba o caminho, então busque quem sabe, porque alguém sabe o caminho. Alguém já passou por aquele caminho. A gente está em 2021, gente, não tem nada novo. Não tem, sério, não existe nada novo, nada sendo criado agora. Alguém já trilhou esse caminho que você está querendo. Então só precisa encontrar a resposta para facilitar. Você pode fazer sozinha? Pode. Vai quebrar a cabeça? Vai. Daí vai da tua disposição, da sua pressa. Se você está com um tempo disponível para, né, para conhecer o caminho sozinha, beleza. Mas se você quer encurtar, então procure profissionais, procure coaches, terapeutas. E é sobre isso que eu queria falar, né? Com as estratégias para controlar o medo. Então, terapia, essa é uma das coisas. Se você está realmente com medo absurdo e não consegue sair do lugar, você tem síndrome de pânico, você não consegue fazer nada, busque ajuda. Tenta descobrir o que vem esse medo. Da onde que vem? A Ivânia, que o medo da crítica de ser avaliada pelo outro já não faz parte da minha vida. Aprendi isso na minha pós-graduação de neurociência. Parabéns, Ivânia. Exatamente. Até porque o outro não existe, né, no universo. É sempre você tem medo do outro, mas na verdade você está olhando para você. Então, às vezes você é uma pessoa muito crítica, então você sabe que no fundinho você também vai criticar o outro, né? E aí a gente deixa de viver um monte de coisas porque fica nessa, em cima do muro, né? Ah, meu Deus, não posso fazer porque é certo, porque é errado. Não existe certo e errado. E eu estou falando de julgamento de valor, tá? É lógico que existe certo e errado. Matar é errado, né? Roubar é errado. Mas eu estou falando aqui de viver a sua vida. Não existe um único caminho de viver a sua vida. E a gente está colocando as coisas como se só tivesse um caminho.
Principalmente quando a gente tem principalmente quem tem os pais, né, que são muito controladores e eles ditam a regra e você segue na cartilha e você tenta seguir, ou quem é muito religioso e acha que tem que seguir exatamente o que que a igreja fala. Aí tome muito cuidado. Quem vai muito de cartilha não consegue se libertar, é meio que está amarrado. Porque eu penso assim, a gente tem que viver por princípios e não por regras. O que que são princípios? Princípios é você saber realmente o que é certo e errado, é você não se corromper por esses princípios, né? Você ter pensamento crítico para você avaliar se aquilo realmente condiz com o seu íntimo, com aquilo que você acredita, com as suas crenças, com seus valores, e você segue aquilo. Agora, quem vive por regra, tá difícil, tá difícil. Essa live tá demais, ele. Ai, gente, eu tava muito insegura hoje. Hoje é um dia que eu tava muito insegura. Eu não sabia, eu vou falar de medo. Ninguém vai querer saber de medo. Viu? A gente fica. Eu tava com medo de chegar aqui e falar isso, mas eu falei, cara, mas eu preciso dar esse conteúdo porque é o que mais chega para mim. A pessoa quer fazer as coisas e ela tem medo. A pessoa tem medo de decidir coisas até na casa dela. E aí eu fico pensando, bom, eu tenho que falar sobre esse assunto, já que é um assunto que, né, que tanta gente não consegue resolver, é uma coisa simples. A pessoa tem trabalho, ganha dinheiro e tem medo de comprar uma coisa na própria casa por medo do que o marido vai falar. Gente, vocês já viram uma vida assim? Imagina que horrível. Então é um assunto que pega, né? Então, gente, o que vocês têm que entender, medo do vídeo. Não entendi, Madalena. Medo de tudo. Então, o que acontece? Então, buscar ajuda. Sempre tem alguém que pode te ajudar a te mostrar o caminho. A outra coisa que você pode fazer é meditação. Por quê? Porque a meditação acalma as ondas cerebrais, né? Baixa a tua adrenalina. Porque o medo, ele te agita, né? Você acaba de... Ah, medo de vergonha, entendi. Quando você está com adrenalina, quando você está com o coração batendo forte, quando você está com a mão suada, quando você está com dor de barriga porque você está com medo, você não consegue pensar claramente e realmente você tem dificuldade. Então a gente tem que entender que se eu estou passando por isso, quanto mais eu me acalmo, eu começo a selecionar realmente o tipo de pensamento que eu tenho e saber que eu não sou meu pensamento, ele é fonte, ele vem de uma crença que eu tenho, que talvez foi instalada lá na infância e que eu preciso conhecer, porque eu só consigo mudar aquilo que eu tenho consciência. Se eu não entendo a fonte do meu medo ou não entendo o que está me paralisando, eu não consigo mudar. Tem gente que não sabe por que não consegue realizar os sonhos. Tem gente que não sabe por que não consegue emagrecer. Ela está presa, é como se estivesse presa numa camisa de força e tivesse ainda cegada com uma venda, ela não consegue ver. Então você tem que tomar consciência. Ah, eu não estou conseguindo fazer isso por causa disso. Então agora eu sei, então eu vou em busca da solução do problema. Outra coisa que é fundamental para você controlar o medo é o autoconhecimento. Então você tem que conhecer você, conhecer a sua essência, saber exatamente todo o seu valor, tudo que você é capaz, do que você gosta, do que você não gosta, tudo. Ó, Maísa, eu tenho medo. Agora te ouvindo, acho que é por muita crítica também. A maioria dos medos das pessoas é medo de crítica, tá? Ó, medo de gravar, falar em público, exatamente. Ó, Maísa, eu não consigo emagrecer, está tão difícil. Isso é uma outra crença. Você já colocou que é difícil emagrecer. E daí você começa a acreditar naquilo. Aí você tem medo de falhar, tem medo de não dar certo. E aí isso tudo te paralisa. Então, o que acontece? Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei dos meus sabotadores, quanto mais eu sei aquilo que pega em mim, eu consigo vencer isso. Falar nisso, estou abrindo mentoria. Eu estou com 2 vagas. Quem quiser, 1 hora comigo, só manda uma mensagem no direct que eu agendo com você. Porque daí eu te direciono. Ah, não estou conseguindo resolver isso, me ajuda. Pode passar por um processo de coaching, isso é legal, ou pode fazer mentoria específica, pontual, sabe? Ah, eu quero resolver isso. A gente vai lá,
vê qual é a situação, cria um plano juntas, e aí você aplica para sua vida e a vida segue. Às vezes só precisa de uma coisa, um ajuste muito pequeno, mas às vezes precisa passar por um processo mais profundo de autoconhecimento. Gente, entenda uma coisa, o conhecimento liberta. Simples assim. Quanto mais você se conhece, quanto mais você busca realmente olhar para dentro, olhar para os seus pontos fracos, olhar para os seus pontos fortes, você não fica refém do seu medo. O medo sempre vai existir. Eu também tenho medo. Tenho todo dia. Mas eu tenho mais medo de não me realizar do que o medo de fazer alguma coisa. E geralmente, quando eu tô com medo de alguma coisa, aí que eu vou lá e entro de cabeça no negócio. Porque daí eu quero realmente enfrentar o meu medo. Só que as pessoas não estão treinadas para isso. E por que, que eu cheguei nesse ponto? Porque foi um treino. Né? Eu tô assim há 7 anos, né? Focada em tirar os meus medos. Porque eu estudo sobre desenvolvimento humano há 18 anos. Eu lembro porque foi quando eu estava grávida do meu filho, né? Então, foi o primeiro curso que eu fiz de PNL, né? Programação Neurolinguística, há 18 anos atrás. E aí, o que acontece? De lá para cá, eu sabia de um monte de coisa, mas eu não aplicava, porque o conhecimento sem aplicação não te leva à sabedoria, não te leva a lugar nenhum. Simples assim. Saber alguma coisa, ter conhecimento de um assunto, não te liberta, não faz você se realizar. Como que eu me realizei? Porque eu peguei todo aquele conhecimento acumulado dos últimos anos, quando eu realmente tomei a decisão, me responsabilizei pelos meus resultados, e aí eu falei assim, quer saber? Vou fazer esse negócio acontecer. Eu sei muita coisa, agora eu tenho que aplicar. E o que a maioria das pessoas fazem? Elas até sabem, têm até o conhecimento, mas não aplicam, não levam para a vida delas, não fazem nada para aquilo gerar um resultado. Ficam presas. E aí ficam reclamando e ficam achando que com elas não vai dar certo. Então, busque ajuda especializada. Busque profissionais que vão te direcionar. Simples assim. Não estou conseguindo fazer, André, me ajuda. Ou busca outra pessoa, não precisa ser comigo. Realmente não precisa ser comigo. Eu só quero que você se desenvolva. Independente se vai ser com a Andréia, se vai ser com a Joana, se vai ser com a Maria, com o João, não importa. Encontre um profissional que você confia, que você gosta, que você admira e vai. Pega na mão e segue. E eu tenho certeza que você vai se transformar. Principalmente em 2021, que a gente precisa de mentorias, a gente precisa de gente especializada, a gente precisa investir nisso. E por isso que eu me comprometo publicamente. Agora dá um cagaço, né? Porque agora eu falei, vou fazer esse curso terminar, né? Porque na verdade, eu já criei 5 aulas, já estão salvas lá, mas eu paralisei, né? Mas agora estou com um compromisso público. Fevereiro eu entregarei esse curso completinho lá para quem quer realmente criar condições para começar a investir em si. Então, é um curso para ganhar dinheiro mesmo, para ter abundância, mas por quê? Porque tem muita gente que não está conseguindo investir em si mesma. Aí fica investindo dezão em brusinha e não investe em si. Então, eu vou criar um curso de R$ 50, gente. Um curso totalmente gravado, com aulas editadas, com material, com exercícios, com coisa, para ninguém dizer, eu não consigo. Então, hoje, que dia que é hoje? Hoje é 14 de janeiro. Já vai se programando lá para guardar R$ 50, porque eu vou fazer esse curso exatamente para quem quer realmente sair do cocôzinho lá que está vivendo, não está conseguindo nada na vida, não consegue investir num curso, numa terapia, no autoconhecimento, e aí fica preso nisso e não consegue evoluir na vida. Quanto mais você investe em você, mais você evolui, porque você abre os horizontes e depois que você viu, não tem como desver. Certo? Então, meus amores, eu vou encerrando por aqui. Eu queria saber se valeu a pena para vocês. Eu vou colocar o material lá para vocês lembrarem, né, dessa aula lá no canal do Telegram. Então, quem quer entrar no canal, o link está lá na bio. Entra, pega o material, porque eu fiz bonitinho para vocês. É só um resuminho aqui dessa live, só para você lembrar, né, fazer o exercício, pensar, repensar. Eu quero saber, coloca aqui nos comentários se valeu a pena. Ela vai ficar salva, tá? Então, se você tiver alguém que você quer compartilhar, compartilha. Ajuda a tia Andréia aqui
para trazer mais conteúdos para vocês todos os dias, todos os dias. A gente está fazendo live de segunda a sábado. Ó, sábado eu vou ter que vou fazer a live eu terminando no máximo 9 horas, porque eu tenho curso, eu vou há 2 dias investindo em mim. Por que eu invisto em mim? Para trazer conteúdo para vocês. 2 dias estarei num curso, numa coisa, um treinamento inteiro, 2 dias inteiros, assim, das 9 da manhã às 7 da noite, sábado e domingo. É assim que a gente destrava as coisas. Live maravilhosa, obrigada, Cacá, que bom que você gostou. Ai, que bom que você gostou, Eli, achou o máximo? Beleza. Ivânia, valeu, fazendo almoço e acompanhando a live, ótimo. É isso mesmo, aproveitar o tempo que tem, gente, não precisa olhar para minha carinha. Vai lá fazer o almoço, vai cuidar da horta, vai fazer alguma coisa, mas está ouvindo, conhecimento, sabe? Que bom, Celeste, que você gostou. O conhecimento liberta. O conhecimento salva, o conhecimento faz com que a gente, sabe, consiga alcançar coisas que a gente não tem noção. Ontem eu não consegui assistir, não tem problema, Vânia. Sempre vai ter conteúdo aqui, tá? Então, gente, sábado, ó, eu tô pensando, eu vou abrir uma caixinha lá para perguntar para vocês. O que vocês acham de eu fazer sábado só um resumão do que aconteceu e tirar as dúvidas de vocês. Aí abrir mentorias gratuitas, assim, a gente abre a live aqui, entra ao vivo quem quiser para tirar dúvidas no ar. O que vocês acham? De qualquer problema que está passando, qualquer situação. Eu sou life coach, então eu trato de 11 pilares da vida. 11 pilares. Se vocês quiserem, topam, eu posso começar nesse sábado. Então eu vou abrir lá a caixinha, respondo nos enquetes. Tá gostando muito, que bom, Sil, Maísa. Amei, obrigada pela sacudida. A Madalena. É isso mesmo, gente. Aqui eu não passo a mão na cabeça. E até que eu fui boazinha hoje, né? Tem dias que eu tô mais cacetuda. Hoje eu tô muito amorzinho. Acho que é o amor, né? Eu acho que eu estou ficando na vibe romântica novamente, então eu tô muito, muito amorzinho. Mas lá, as minhas meninas, elas sabem que eu não passo a mão na cabeça, eu dou cacetada, assim, é para acordar para a vida. Ai, pelo amor de Deus, se vai na minha mentoria achando que, eu vou dizer, nossa, ai, bonitinha, vai conseguir tudo, uhul. Por que acontece? As pessoas têm a ilusão que elas precisam de amor, que as pessoas têm que passar a mão na cabeça. Não, gente, tem que acordar para a vida. Então eu dou umas cacetadas para fazer a pessoa acordar. Oi, Vânia, depois assiste lá a live que vai ficar salva, tá? Tá bom, Cacá? Tá bom, meninas? Beijo. Foi perfeita falar sobre ele. Ai, que bom. Você viu, né? Mas olha só, gente, vocês não. Eu coloco caixinha lá para vocês mudarem os temas, vocês não falam o que vocês precisam. Porque na minha mente, eu não preciso. Hoje eu sou super bem resolvida com os meus medos, então teoricamente eu não precisaria falar disso. Mas aí que eu pensei, de tanto ver vocês falando, eu não consigo isso porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de tentar, a pessoa tem medo de tentar, gente. Gente do céu. Por quê? Porque tem medo de fracassar. Por quê? Porque se eu fracassar, eu vou ser julgada. E se eu for julgada, eu não dou conta. Ué, mas tem que dar conta. Qual é o problema? Não vai fazer. Ninguém morre, gente, de ser julgado. Ó, vocês já viram algum tipo de manchete no jornal, alguém dizendo assim: pessoa morreu porque foi julgada. A pessoa morreu de infarto porque alguém criticou. Ninguém morre de crítica, gente. Só tem que sentir, sente, internaliza, entende o que está acontecendo e vida segue. Aquilo, como diria, o que não mata, fortalece, né? Então, o que não mata, fortalece. Então, entenda isso. Eu sempre lembro. Cara, eu quero fazer uma coisa. Alguém vai me criticar? Vai. E o mais louco, vai criticar você fazendo ou não fazendo. Isso que é pior. Entendeu? As pessoas vão criticar. Então, é melhor criticar você fazendo aquilo que você quer do que não fazendo, né? Porque você vai ser julgada. E mesmo que você não as pessoas não estão falando, elas estão pensando. E aí você não tem controle do que o outro está pensando. Então, se você não sabe o que o outro está pensando, tanto faz o que ele está pensando. Você só pode dar conta de você. Então, pare de viver achando que o outro vai pensar alguma coisa. 99% das coisas que você imagina na sua mente não vão acontecer, não vão se realizar.
Muita gente deixa de ganhar mais por medo de perder. Quando você se agarra numa coisa por medo de perder, você perde a possibilidade de pegar coisas maiores e melhores. Estava precisando dessa sacudida, Maísa, que bom. Entendeu? Então, entenda, esse diálogo mental que fica rodando na sua mente são crenças, são aprendizados, são programações mentais que você aprendeu na sua vida. Simples assim. A maioria das coisas não acontece. Então, se liberta. Vai ser feliz. Vai estudar a sua mente, vai cuidar do seu coração. Deixa eu ver aqui no YouTube, né? Eu esqueci a galera do YouTube, que tá todo mundo. Tem alguém aqui falando alguma coisa. Tá tudo certo? Ah, Raquel também, meu marido. Beijo, gente.